Graça e paz, querido. Por favor, abra o texto bíblico da segunda carta de Pedro, capítulo 2. E ainda de pé, nós faremos a leitura dos versículos de 12 a 22. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Vou ler dos versículos de 12 a 22. Os queridos acompanham silenciosamente a leitura que farei. Peço que aqueles que nos acompanham, também pelo nosso canal no YouTube, faça com toda a reverência a leitura, sentando e aguardando toda a mensagem até você poder se movimentar em casa depois. 12 a 22, então leiamos. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo de que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodam algumas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se o seu último estado pior do que o primeiro. Por melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada, voltou a revolver-se no lamaçal. Vamos orar? Pai, lemos a Tua palavra e nessa manhã pedimos que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, mais uma vez, possa aplicá-la em nossas vidas. É a nossa petição nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Só lembrando as crianças que lá atrás, com a junta diaconal, estão as pranchetas. Se você quiser ir buscar, pode ir buscar para fazer desenhos ou escrever algo sobre a mensagem. Também aos pais, se seu filho se agitar um pouco, não há problema nenhum de você se levantar. Essa sala anexa aqui à nave do templo, há uma TV e é o tempo da criança se aquietar e você poder voltar para o culto. Também lembrando as mães que amamentam, que o gabinete pastoral
está sempre à sua disposição, separado para esse fim durante esse período de culto. Você pode sair pela porta e adentrar sem problema no gabinete pastoral. Ali também há uma TV transmitindo a mensagem, o culto direto. Queridos, nós estamos estudando a segunda carta de Pedro. E é interessante que Pedro traz uma palavra tão contundente nessa segunda e última carta dele. Eu gosto de reforçar que a leitura e o estudo das duas epístolas de Pedro são muito importantes. Além de ser palavra de Deus e é o suficiente para a gente dar atenção devida, é importante também a gente trazer à luz algumas verdades sobre Pedro. Primeiro, a autoridade que Pedro tinha diante da igreja apostólica. Pedro, eu falei isso quando estudávamos ainda a primeira carta, Pedro sempre é trazido na nossa mente quando o citamos como aquele que negou a Jesus por 3 vezes, como aquele que normalmente era, às vezes, até precipitado no seu falar, mas eu, na época, puxei alguns textos que mostravam como não somente a igreja tinha em Pedro uma autoridade apostólica segura, onde eles sempre buscavam orientação, como também as pessoas de fora da igreja o tinham na melhor conta, sabendo que ele era profeta de Deus, aquele que ministrava em nome do Senhor, a ponto de pegarem enfermos e colocarem ao lado, pelas calçadas, ao lado das pistas onde Pedro normalmente passava, diz o texto de Atos, para ver se, passando a sombra de Pedro, aquelas pessoas ficassem curadas. Esse era o conceito de Pedro. Certa vez, brincando até com o pastor Brivaldo, que está expondo o texto da carta de Paulo aos Romanos, ele na semana anterior tinha falado sobre a autoridade de Paulo, né, como apóstolo e como ele tinha sido na sua caminhada e ministério tão efetivo em expor as verdades de Deus. Eu falei, veja, com toda a autoridade que Paulo tinha, quando ele se apresentou para o ministério, Barnabé o levou até Pedro para que Pedro chancelasse e autorizasse o ministério do apóstolo Paulo. Então, veja que Pedro era aquela referência. Qualquer dúvida que a igreja tinha, qualquer tema, Pedro era um dos principais a serem procurados para elucidar. Além disso, é interessante a gente olhar essa carta, se aproximar dessa segunda carta, sabendo que o contexto do apóstolo Pedro era um contexto de velhice. E no capítulo 1, no versículo 14, aliás, não, nesse segundo capítulo, versículo 14, ele fala que está nos seus últimos dias. Ele é consciente que estava perto da morte. Então, quando ele escreve essa segunda carta, é como um pai que traz as últimas orientações para o filho, de um pastor que quer procurar o bem da ovelha, sabendo que possivelmente seria o último contato. Então, ele traz assuntos que ele quer reforçar na vida espiritual dos seus leitores para todos os anos que eles iriam viver à frente. Então, é bom nos aproximarmos com muita atenção, sempre entendendo que esse texto também nos fala ao coração e nos prepara para os dias difíceis que teremos pela frente. Então, é assim que eu queria convidá-los a voltar a esse capítulo 2. Semana passada, olhamos os versículos de 4 a 11. Aliás, temos estudado já há alguns meses essa carta. No capítulo 1, o apóstolo Pedro ele vai fazer ou reforçar a mensagem que trouxe na primeira carta. Lembrando aos irmãos que eles tinham sido chamados para uma vida de santidade, cantamos sobre isso, que Cristo se fez justiça por nós, e ele então pagou todo o preço
que nos era exigido por conta do pecado. Cristo é a nossa justiça. E quando estamos debaixo dele, recebemos, capítulo 1, Pedro vai falar sobre isso, recebemos uma nova natureza, foi tema de parte da mensagem da semana passada, e essa nova natureza nos coloca em outro patamar, um patamar de poder agradar ao Senhor, de poder vencer o pecado, de poder ter uma vida que seja referência aqui nesse mundo, que aponte para o Senhor e para a sua glória. E aí está a missão de Deus, de manifestar nesse mundo a glória dele, de compartilhar a sua glória, que antes na eternidade era só dele. E aí ele cria tudo que existe, os salmistas cantam isso, para que a glória dele seja manifesta, assim como também inclui aqueles que são salvos, para viverem nesse mundo de tal maneira que a sua glória possa também ser conhecida através do seu povo. E aí ele nos dota de uma nova natureza que nos capacita para essa caminhada. E nesse primeiro capítulo ainda, ele nos faz perceber o quanto a palavra profética ela tem autoridade. Lembrando que não foi por vontade própria ou por força da capacidade humana que as profecias ou que os textos bíblicos foram escritos, mas homens de Deus, movidos por Deus, estiveram trazendo aquilo que era da parte de Deus. Então, ele reforça que a autoridade divina está na supremacia. Nenhuma palavra dos profetas caiu por terra, mas vindo da parte de Deus, cada uma delas era cumprida. Nesse sentido, ele entra no capítulo 2. E aí ele traz um assunto difícil de ser tratado, mas importante para a vida da igreja, que é a respeito dos falsos mestres. Ele vai lembrar que no Antigo Testamento, o povo de Deus teve contato com o que as Escrituras chamam de falsos profetas, que em nome de Deus traziam mensagens para o povo de Deus, mensagens que o Senhor nunca tinha enviado. E agora Pedro fala que, na nossa época, ele muda a terminologia, dizendo que estão entrando em nosso meio falsos mestres. E nesses primeiros versículos, de 1 a 3, que estivemos pregando nele no primeiro momento da pregação do 2º capítulo, Pedro vai trazer algumas características e também a estratégia normal, comum, desses falsos mestres. Falam que eles entram no povo de Deus e Pedro usa a palavra dissimuladamente. Não é comum a gente identificar de forma clara os falsos mestres, porque eles falam em nome do Senhor. Eles são reconhecidos muitas vezes como líderes nas comunidades cristãs, porque eles entram assim e agem de forma dissimulada. Então é importante a gente perceber a instrução de Pedro, porque hoje, assim como na época da igreja primitiva, os falsos mestres têm se multiplicado. E isso é sinal também dos últimos dias. E a gente precisa, como igreja do Senhor, estar bem atento. Então, eu acho que esse capítulo, mesmo que difícil de lidar com ele, porque Pedro é bem incisivo, é bem contundente, ele é importante para o nosso preparo na nossa caminhada cristã nos dias que temos vivido. No capítulo 2, de 4 a 11, então, semana passada, nós vimos uma declaração explícita de Deus a respeito do juízo que vai ser exercido sobre esses falsos profetas. O juízo de Deus fica bem claro quando lemos esses versículos de 4 a 11. E a gente estava ouvindo reverendo Hércules falar sobre Cristo como justiça de Deus, e debaixo dele, como cantamos, ele nos atraiu para estar sob ele. Essa justiça de Deus, ela não é só na aplicação do amor
que contém misericórdia e graça, mas também o seu juízo implica em condenação, implica em tratamento. Por isso que essa justiça ela é completa. Aquela igreja que só prega amor e esquece de falar sobre o juízo de Deus, sobre essa parte da aplicação da sua justiça, está tendo um grande problema na exposição bíblica. Veja que Pedro trata sobre isso de maneira clara, sendo muito direto para os seus leitores, que o Senhor lida tanto com os seus filhos, mas principalmente com aqueles que o rejeitam dessa maneira, cuidando de que a sua vontade seja cumprida e que sua glória seja apresentada. Nesse sentido, queridos, eu quero dar continuidade nesse capítulo e perceber que no texto de hoje, Pedro amplia a sua exposição desses falsos mestres. É como se ele quisesse colocar sobre a mesa ou lançar luz sobre esses falsos mestres, expondo eles diante da igreja para que o povo do Senhor consiga identificá-los. E esse é um elemento interessante. Mas um outro elemento, creio eu, é para que nós também, como crentes, identificando aquelas características que são dos falsos mestres e, consequentemente, rejeitadas pelo nosso Senhor, que é um Deus santo, a gente cuide de que não vivamos ou não desenvolvamos características disso na nossa caminhada de fé. Porque há uma tendência, por conta da nossa natureza caída, que ainda está em nós. Mesmo que recebemos a natureza divina, o efeito do pecado adâmico ainda vai ser sentido até aquele dia em que o Senhor nos levar até a sua presença, até o dia em que o Senhor vier resgatar o seu povo para estar com Ele. Nesse sentido, essa batalha entre a natureza divina e a natureza humana caída vai estar sempre presente no nosso interior. E quando ela existe, dê graças a Deus, porque é um sinal de que você é crente. Estou lembrando, só para ilustrar isso, de um jovem casal. Eu acho que eu já contei essa história há muito tempo atrás. Volto a dizer, depois dos 60, a gente conta a mesma história 50 vezes. Se eu vou contar a segunda, eu ainda tenho 58 oportunidades, tá bom? Para contar os 60 anos, 60 vezes da minha idade. Há muito tempo atrás, ainda pastor de uma outra igreja, eu fui procurado por um casal de jovens de uma terceira igreja que eu tinha sido pastor. Então, eles tinham a minha referência, tinham confiança, e vieram me procurar de uma forma, com um coração muito aberto. Os conhecia, sabiam que eles eram membros da igreja, que eram jovens que amavam o Senhor, mas que estavam passando um momento assim, muito diferente na vida deles. O rapaz, eu creio que eles tinham ali em torno de 25, ele, e talvez 22, 20, ela, mais ou menos nessa idade, e vieram me procurar com um coração sincero, buscando uma orientação. Para mim era algo tão claro, para eles nem tanto, naquele momento. Eles sentaram dizendo, pastor, eu conheci aquele rapaz, sabia que ele era um jovem casado. E aquele casal sentou na minha frente, dizendo que eles estavam apaixonados e que tinham procurado o pastor deles, e que o pastor disse para eles que eles estavam condenados ao inferno e que eles saíram assim com a mente e o coração muito pesado sobre aquele veredito do pastor deles. E vieram me procurar para ouvir da minha parte. Como os conhecia um pouco do histórico da vida deles, e mesmo assim chequei a caminhada que eles estavam fazendo nos detalhes,
e claro, fiquei admirado aonde eles foram parar. Falei para eles que a salvação, de fato, não tem a ver com a nossa caminhada e com a nossa fidelidade ao Senhor. De fato, não. O que nos leva ao céu é fé salvadora. E que eu entendi o pastor, porque a base que o pastor usou foi, ele citou o texto que falava que não entrarão nos céus nem homicidas, nem sodomitas, nem adúlteros e assim por diante. E eu falei, eu compreendo o seu pastor, mas não entendo que esse texto queira dizer isso na sua literalidade. O que ele está querendo dizer é que o pecado não terá acesso à presença de Deus. E se você continua lendo esse versículo, o autor vai dizer, tal fostes vós. Ele está escrevendo para uma igreja que aquela prática da mentira, do adultério, até da sodomia e coisas assim, faziam parte da vida deles, na incredulidade. O que o autor está querendo dizer, ou o próprio Deus na sua palavra, que essas características são características daqueles que não conhecem a Deus. Então, se vocês olham para mim, como fizeram, e afirmam que creem no Senhor, e que Jesus não é só Salvador, mas Senhor de suas vidas, a prática que vocês estão vivenciando, ela é completamente rejeitada por Deus. E é uma prática que só tem aqueles que estão caminhando para o inferno. Simples assim. Agora, o que vocês precisam decidir é se vocês querem viver uma vida que deixe claro que o Senhor Jesus é o Senhor de suas vidas, ou querem continuar trilhando o caminho que só quem trilha são aqueles que estão caminhando para o inferno. Então, a salvação do Senhor, ela nos coloca numa posição de entender que essa prática não faz parte mais da nossa vida, que nós temos uma nova natureza. E mesmo que caiamos, a nossa justiça já foi conquistada. Ou a nossa justificação já foi conquistada por aquele que nos justificou. Aí isso deve nos levar ao arrependimento e mudança de vida. Senão, queridos, aonde estaríamos nós? Para onde estaríamos indo? A justiça de Deus nos coloca numa posição de identificar os caminhos que levam ao agrado do Senhor, ou os caminhos daqueles que trilham, os que estão em direção ao inferno. E o amor do Senhor, aplicado em nós, na justiça dele, que é Jesus Cristo, precisa nos constranger a um caminho de santidade. É a consciência desse amor que nos leva a abandono de prática de pecado e ao apego ao Senhor e à sua palavra. Não por medo do inferno, porque ele não nos pertence mais. A justiça do Senhor foi cumprida, mas por conta do constrangimento de desagradar alguém que nos amou tanto e que se fez humilhado diante dos homens e diante dos anjos, para nos conquistar na cruz do Calvário. É nesse sentido que eu me aproximo desse texto de Pedro, entendendo que Pedro está falando sobre caminhos que aqueles que não conhecem a Deus trilham. E quando ele coloca características desses homens e mulheres como falsos mestres, a gente precisa identificar e checar a nossa vida, para que nós não sejamos achados trilhando caminhos que só quem trilham são aqueles que são falsos mestres, daqueles que estão no meio do povo de Deus vivendo dissimuladamente, daqueles que são joio em meio à plantação de trigo que o Senhor faz através de nossas vidas. Então, esperando que todos tenham entendido meu argumento, vamos então dar uma olhada nesse texto.
eu quero olhar com os irmãos 4 observações que Pedro faz nesse capítulo 2 ainda, nos versículos 12 a 22. Eu vou fazer o seguinte, vou seguir o caminho do pastor Vitor. Hoje eu vou olhar 2 observações e deixar para a próxima oportunidade as outras 2. Qual é a primeira? Exatamente o que trata das características morais desses falsos mestres. E quando a gente entende que essa área moral, que tem a ver com nossas sensações, são a grande área de tentação, de prova e de atração ao mundo, a gente precisa estabelecer caminhos seguros para a nossa caminhada. Veja, quando olhamos esses homens que são chamados de falsos mestres, as características são colocadas nesses versículos de 13 até o final. Vamos olhar algumas delas. Versículo 13. Esses homens, diz Pedro, eles consideram a luxúria carnal como prazer pessoal. Ou seja, ele está falando de homens que entendem que o prazer pessoal passa a ser prática aceitável e que, como, entre aspas, cristãos, nós podemos experimentar áreas de prazer, sim. Isso, dentro da filosofia, se chama existencialismo. Quando a gente citou a Noé semana passada, vimos que o Senhor Jesus falou no seu sermão profético que, assim como nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, está falando de uma vida pautada nessa filosofia de caminhada, no existencialismo. Ou seja, o que é prazer para mim, eu posso me utilizar. E o pior de tudo é que homens assim não faziam questão de terem essa prática ou de se exporem, como fala Pedro aqui nesse versículo 13, mesmo em pleno dia. Ou seja, eles não tinham vergonha, porque passaram a assimilar na mente, na prática, que o cumprimento dos seus desejos, que o exercício do existencialismo era coisa normal dentro do povo de Deus, inclusive. E Pedro chama a atenção para dizer que não. Não só a questão, aqui fala sobre luxúria carnal. Normalmente a nossa mente é levada para pensar só sobre a área da sexualidade. Mas não, essa área, é claro que está incluída, mas a gente poderia incluir qualquer tipo de prazer, de sensação. Se você olhar a tentação desde o Éden, ela vai tratar de 3 áreas que são muito vulneráveis na nossa natureza caída, que são áreas de tentação do nosso adversário. Ou seja, qualquer área de sensação, de prazer, passa a ser luxúria carnal. Às vezes a gente tem prazer em comer, por exemplo, e ultrapassamos o nosso limite. A gente vê pastor Marcelo falando sobre comer bastante, mas ele tem um limite diferente de outros, viu? Não considere como glutão, não. Então ele tem um limite, tem outros que têm um limite menor. A verdade é que qualquer área de prazer que a gente ultrapasse o limite, isso é prazer carnal. Eu estou citando comida e poderia citar tantas outras. O fato é que nós não somos chamados como um povo de Deus para atender nossos prazeres, mas somos chamados para dar prazer àquele que nos salvou. Essa é a nossa meta. Somos chamados nessa direção, para apontar a glória do Senhor e não para viver esse tipo de vida prazerosa. Eu não estou dizendo que o crente não pode experimentar prazer. Não. Ele pode experimentar prazer dentro do seu limite, que está, inclusive, colocado dentro das Escrituras, em todas as áreas.
A sexualidade foi colocada por prazer humano e tem os limites de Deus dentro da vida matrimonial. Ou seja, um crente pode sentir prazer na sexualidade? Pode, dentro dos limites de Deus. Pode sentir prazer no ingerir alimentos? Pode, dentro dos limites de Deus. Tudo aquilo que nos domina sem controle, quando não controlamos e aquilo nos domina, tem a ver com esse ponto aqui, e se torna pecado. Seja comida, seja bebida, seja sexualidade, seja trabalho, porque o trabalho pode ser pecado na vida de uma pessoa sim, desde que esse trabalho esteja prejudicando ou esteja além do limite daquela pessoa. Enfim, o que Pedro faz é dizer que os falsos mestres não só vivem, mas ensinam que qualquer pessoa pode viver e dar vazão aos seus prazeres. E Pedro chama a atenção que esse tipo de prática não é aquela que agrada a Deus e está debaixo do juízo que o Senhor exercerá. Versículo 14, ele vai falar que esses homens têm os olhos cheios de adultérios. É interessante que ele não fala sobre prática de adultério no sentido de se deitar com uma mulher. Ele fala olhos de adultérios. Ou seja, é um homem ou uma mulher que acostumou a usar os olhos para essa prática. E a gente precisa ter muito cuidado, porque essa é uma das práticas mais sensíveis, fáceis e camufladas que pode existir. Mas que o texto bíblico do ensino do Senhor se você olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então perceba que esses homens têm esse tipo de prática e no ensino da prática deles, esse tipo de prazer também é aceitável. E o que Pedro está trazendo à tona a gente precisa lutar contra isso, seja homem, seja mulher. Essa é uma área que os falsos mestres relativizam, quando não se pode relativizar. Tem os olhos cheios de adultério e são insaciáveis, diz Pedro, na prática do pecado. E é interessante, porque parece que Pedro quer colocar aqui uma redundância. Não tem como o pecado saciar ninguém. Meu tio, uma vez, ensinando uma classe sobre mordomia de bens, ele falou que o ser humano tem a tendência de sempre querer mais. Está falando sobre os bens. E que ele nunca está satisfeito com o que ele tem na sua natureza humana. Sempre que ele conquista algo, ele já deseja algo maior, melhor ou mais caro. E ele falou, a medida do ter nunca é preenchida. Mais ou menos isso que Pedro parece querer colocar. O pecado, ele nunca satisfará um ser humano, nunca. Porque não preencherá adequadamente nenhum ser humano, muito menos o crente. E esse pecado, por não saciar ao ser humano, sempre vai desejar de você algo mais e algo além. Por isso que Pedro fala, ele é insaciável. Então, qual é o grande desafio para o crente? Não é entender que essa é uma caminhada possível para ele, mas refrear a sua própria tendência ao pecado dentro de disciplinas espirituais, de rejeitar entendendo que a nova natureza nos capacita e nos libertou dessa corrente. Não somos mais escravos do pecado. Você sim pode vencer o olhar adúltero, pode vencer a pornografia, você pode vencer desejos que não são de acordo com o ensino da palavra em qualquer área, não só da sexualidade, mas em qualquer uma outra. Você não precisa continuar roubando no trabalho, você não precisa continuar preenchendo documentos falsos, não precisa. Você pode trilhar um caminho que seja bíblico
e deixar sobre o Senhor a responsabilidade de honrar a sua fidelidade. Esses homens que ensinam falsamente a igreja têm um costume de ter olhos adúlteros, de viver pecado que são insaciáveis e ensinam algo, não só ensinam, mas demonstram isso dentro do povo de Deus como algo possível e aceitável, sem ser. E ainda fala que eles têm os corações exercitados na avareza. A conquista, o ter, sempre é o que move homens como esse. Outra característica que é colocada nos versículos 15 e 16, que está atrelado a essa avareza, aliás, parece que ele amplia o pecado da avareza nos 2 versículos seguintes. Ele vai citar Balaão. O texto que fala sobre a história de Balaão está lá em Números, nos capítulos 22 e 23. O pastor Vitor esteve pregando nesse texto há meses atrás. E a experiência de Balaão como profeta do Senhor serve como exemplo para a gente, de que estando no caminho do Senhor, as tentações vão aparecer e os falsos amigos e as falsas ofertas ao nosso redor podem nos fazer titubear se a gente não entender que a nossa vida precisa estar alicerçada na palavra dos profetas, ou seja, na palavra do Senhor, entendendo que temos uma nova natureza e aí recebemos uma nova identidade e que é por ela que devemos andar. Balaão é o exemplo disso. Só vou relembrar a história de Balaão. O povo de Israel estava passando pela região de Moabe e era conhecido os feitos do Senhor a favor do povo de Israel. Moabe teme a passagem de Israel pelas suas terras e manda alguns oficiais com presentes ao profeta Balaão para que ele possa ir diante do povo do Senhor e amaldiçoá-lo. E aí, naquele primeiro momento ele fala: jamais poderei amaldiçoar um povo que Deus tem abençoado. E aqueles oficiais voltam com essa resposta. E o texto vai dizer que então Moabe manda oficiais mais graduados com presentes mais valorosos. E aí chega na presença de Balaão. E Balaão vai buscar ao Senhor. A princípio ele fala: a minha palavra é a mesma, mas deixa eu ir consultar Deus. Para que consultar Deus? Se ele já tinha resposta, se ele já sabia o que deveria fazer, que postura deveria ter diante daqueles homens que o abordavam. A questão aqui é o que é que nos atrai nesse mundo e o que define nossas decisões. Não precisamos ir à presença do Senhor ou buscar a vontade dele quando a sua palavra é clara sobre tantos assuntos. Então, se temos a palavra do Senhor e conhecemos a sua vontade, é nela que devemos seguir. Nem precisamos consultá-lo. Como é que um jovem vai consultar ao Senhor a respeito do envolvimento dele ou dela com uma pessoa que não conhece ao Senhor? A palavra já deixa claro como atrelar, e eu estou falando sobre sociedade matrimonial, mas às vezes a gente esquece que esse princípio também está ligado à sociedade comercial ou qualquer outra sociedade com incrédulo. E alguns crentes firmam sociedades com incrédulos e depois quebram a cara, comercialmente falando. O princípio está ali. E a gente precisa ter muito zelo. Então, nem precisa perguntar a Deus qual é a vontade dele. Balaão foi até a presença do Senhor, porque quando ele olhou aqueles presentes, e por que eu digo isso? Porque quando a gente lê o texto de Números, a gente não entende completamente o porquê Balaão saiu acompanhando aqueles oficiais para ir até a presença de Israel. Mas Pedro aqui fala, no versículo 15,
que ele amou o prêmio da injustiça. O que Pedro está falando é, ele olhou aquelas peças de ouro, ou todos os presentes que Moabe enviou para ele, através daqueles oficiais, e aí suas convicções balançaram. Esse é o grande desafio também nesse mundo. Não há nada que possa ser oferecido que justifique a gente sair do caminho do Senhor. Não tem como negociar com esse mundo nada da palavra. Os falsos mestres tendem a relativizar a nossa caminhada cristã nesse mundo, e ela não tem nenhum valor relativo. A nossa caminhada tem valores absolutos, porque está atrelada a uma palavra que não muda através dos tempos, não muda nas culturas, não muda nos níveis sociais. Ela é a verdade de Deus, e verdade absoluta, imutável, inerrante. É na palavra que devemos viver. Quando é oferecido algo para a gente relativizar a ordem de Deus, saiba, essa oferta vem dos infernos, não vem da parte de Deus. E a gente precisa se posicionar. Mas não o falso mestre. Ele quer relativizar sempre aquilo que o Senhor coloca como absoluto. Deixa eu ir para uma outra área que Pedro chama a atenção. A primeira é essa característica moral, relativista, frouxa, humana, que os falsos mestres têm e que precisamos estar atentos para não trilhar caminhos idênticos. Mas há uma outra área colocada por Pedro aqui, que é a área da influência, ou a natureza da influência que esses falsos mestres têm no meio da igreja. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns versículos. Por exemplo, Pedro faz uma afirmação no versículo 12, dizendo que eles são brutos e irracionais. Pedro não está querendo somente xingar esses homens. Ele está falando sobre a natureza do ensino do falso mestre. Quando eu falo que essas propostas são oriundas do inferno, que elas vêm daquele que caiu da presença do Senhor, como vimos semana passada, é isso que ele está querendo colocar. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre razão, aliás, ele vai falar sobre sabedoria, escrevendo aos Coríntios, o capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é belíssimo nessa comparação que Paulo faz sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Ele distingue claramente ali. Se você quer ler um capítulo sobre isso, interessante, 1 Coríntios capítulo 3. Eu não vou ler por questão do nosso tempo. O apóstolo Paulo fala que essa sabedoria que está no mundo, ela é tola, ela é irracional. E a sabedoria que vem de Deus, ela não pode ser alcançada, não pode ser acessada por aquele que não o conhece. E quando ele fala sobre essa sabedoria de Deus, ele fala, quem conheceu o Senhor? Ele fala, quem pode prescrutar as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? E aí ele falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que lutava com a questão da carnalidade, ele fala, mas nós temos o Espírito que vem da parte de Deus. E no final do capítulo ele fala, nós temos a mente de Cristo. Ou seja, só quem pode ter uma razão clara, na missiologia a gente chama de cosmovisão, uma cosmovisão espiritual é aquele que teve a sua natureza alterada, tendo a natureza de Deus, tem em si o Espírito de Deus, que é o único que pode prescrutar, mergulhar nas profundezas de Deus.
Aquele que tem a mente de Cristo pode entender as coisas que são de Cristo, só esse. Tanto que Paulo, nesse capítulo, vai dizer que o homem natural não conhece as coisas de Deus porque ele discerne espiritualmente. Ele não pode entendê-las, não pode. A verdade é que esses homens que vão ensinar coisas falsas no meio do povo de Deus, chamando a relatividade, abrindo mão tanto da teologia como da ética bíblica, eles fazem isso porque são irracionais. Eles não podem trilhar outro caminho. Aquele que tem a natureza de Deus, sim, pode trilhar, porque foi liberto desse caminho para viver uma vida de santidade. A gente precisa identificar aquilo que é de Deus. Por isso que os bereanos são tão elogiados pelo apóstolo Paulo. Eles falam, os bereanos ouviam Paulo pregando e iam conferir no Antigo Testamento se era realmente aquilo. Estavam prontos a obedecer ao Senhor. Uma outra característica ou dessa natureza, da influência desses falsos mestres, eu percebo no versículo 17. Pedro vai dizer que eles são como fonte sem água e como névoa impelida por temporal. Interessante as figuras que Pedro usa aqui. Ambas é como se fosse um engano, um engodo. Imagina que você está trilhando um caminho seco, talvez pelo deserto, e percebe aquilo que parece ser uma fonte, talvez um poço, talvez tendo aquela parte de cima onde você pode descer um balde para apanhar água. E assim que você joga aquele balde naquele poço e puxa, vem areia. Não tem água. O que Pedro está dizendo é que esses homens não têm o que dar para a igreja. Eles não têm o que oferecer ao povo de Deus. Eles são assim. Quando nós olhamos, parece que há algo a ser dado por eles para o seu povo, para o povo do Senhor. Mas quando nós vamos ao fundo, quando puxamos algo de espiritual, não tem. Por isso que é um mero engano esse tipo de pregação que atende aos anseios do coração humano. Paulo ensina a Timóteo que ele precisa pregar só uma coisa, a palavra. Uma outra afirmação que Pedro faz aqui no versículo 19 agora, que tem a ver com a natureza dessa influência que esses homens têm na igreja, ele vai dizer que eles prometem liberdade quando eles são escravos da corrupção. Eles prometem algo que eles não experimentam. Eles têm a teoria daquilo que não conseguem cumprir. Eles falam de um prazer que eles de fato não têm. Falam de uma paz que não experimentam. Falam de um amor que eles desconhecem. Esses homens não têm o que oferecer à igreja. E aí, o que Pedro chama a atenção é para que a gente identifique aqueles líderes que espelham a Cristo e que oferecem aquilo que é de Cristo e não aquilo que é de si mesmos. É interessante que ele coloca aqui uma afirmação. É claro que tem o registro da inspiração bíblica e isso traz um peso muito grande. Mas eu gosto muito da afirmação de Pedro, que diz: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Num contexto em que Pedro afirma isso, eles entendiam muito bem. Era o caminho que um general ou um rei fazia de volta para casa, trazendo, amarrado ao seu carro, o rei do país ou da cidade que foi vencida. Era um galardão, era uma demonstração clara que ele era o rei vitorioso e que aquele outro rei estava preso, amarrado ao seu carro, porque agora ele estava submisso a ele, que era o vencedor. Ou seja, o vencido agora é escravo do vencedor. Então veja que Pedro está chamando a nossa atenção
como crentes, de que se nós retrocedermos, relativizando a nossa teologia, a nossa ética, tentando adequar a nossa fé àquilo que o mundo oferece, nós estamos seguindo o caminho que o mundo tem, que os escravos seguem. Quando eu cito Paulo, ali no capítulo 2 da carta dele aos Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós não estamos mais seguindo o curso do mundo. Lembram da ilustração que eu fiz? É como se fosse, a ideia da expressão paulina de uma linha de escravos acorrentados um ao outro. Talvez você já tenha visto filmes assim, em que os escravos são levados para um curso pelo feitor, e ele só precisa levar o primeiro, porque os outros estão presos àquele curso. E a nova natureza, vimos semana passada, que ela abre essa corrente, e nós, conhecendo a verdade, ficamos livres. A corrente cai de nossos pés, e nós podemos seguir por um caminho diferente. Mas tem crente que insiste em ficar naquela linha, com os pés soltos, com a corrente não mais prendendo o seu tornozelo, ele vai seguindo um curso que os que estão escravos seguem. Por isso que Pedro chama a atenção, dizendo, a corrente está solta, não precisamos seguir a linha dos escravos, não precisamos seguir o curso desse mundo, nós fomos libertados. E ele fala aqui claramente que é loucura seguir o caminho daqueles que estão indo para o inferno. Deixa eu dar só o resultado daquele jovem casal. Eles saíram daquela conversa bem conscientes e chorando. Eles sabiam o que tinham que fazer. E sabiam por que tinham que fazer. Não era porque iriam perder o céu e estariam indo para o inferno. Creia, para uma pessoa enredada em pecado, o inferno é o que menos assusta. Mas se uma pessoa é crente, o desobedecer, o desonrar aquele que o amou, é muito mais pesado do que qualquer outro tipo de ameaça. O nosso coração redimido, ele é levado até os pés da cruz pelo próprio Espírito Santo. E aquele casal saiu dali, aos prantos, com uma decisão de fazer aquilo que eles não queriam, que era, eles queriam permanecer no caminho, juntos, mas sabiam que deveriam trilhar outro caminho. Essa jovem hoje está casada com um outro jovem senhor agora, isso faz mais de 20 anos, já tem filhos e filhas. Esse outro rapaz não continuou a vida com aquela jovem que ele estava casado. Hoje ele está casado com uma segunda mulher que não era aquela com a qual ele estava conversando comigo. Saíram para trilhar um outro caminho, diferente do que estavam trilhando, porque entenderam que se eles tinham Jesus como Senhor, não era o coração deles que deveria ditar a direção que deveriam seguir, porque o coração é enganoso. E saíram com uma decisão diferente, que era peso e difícil para eles, mas que refletia a fé que eles tinham, por um motivo, porque o vencido está ligado ao vencedor. E quando a gente olha para a cruz do Calvário, o Senhor paga um preço por nós. E não somos só salvos por Ele, mas agora somos atrelados a Ele. E não devemos só olhar o Senhor como nosso Salvador, mas como dono de nossas vidas. Aqui está a chave do cristianismo, de olhar para Cristo como o Senhor sobre nossas decisões, o Senhor sobre a minha prática, o Senhor sobre minhas escolhas, meus valores. É Ele quem vai definir o que eu serei. Paulo vai dizer aos Gálatas, eu já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O reverendo Ronaldo Lidório,
pregando certa vez, ele falou que o maior problema da igreja é entender em que posição ela deve estar. O crente precisa entender em que posição deveria estar. Deveria estar morto, para que Cristo possa viver através da sua vida. Sendo assim, somos atrelados àquele que é o vencedor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, eu já estou fechando minha Bíblia e encerrando. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer que o Senhor Jesus venceu a morte, nos dando vitória sobre a morte. Quando o Senhor vai à cruz e paga o preço por nós, ele também vence o pecado, que ele quebra na vida dos seus a condenação do pecado original. E agora somos colocados na presença do Senhor. Paulo fala isso em Efésios 1, santos e irrepreensíveis. Ou seja, não somos só libertos e salvos do poder do pecado, mas somos salvos também da penalidade dele. Além disso, quando lemos o texto de João, do apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai dizer sobre vitoriosos. Eu tinha fechado a Bíblia, permita abrir, só nesse texto. 1 João, porque é um texto tão lindo. 1 João, capítulo 5. Espero estar lá, viu? Porque da última vez, ele vai dizer, versículos 4 e 5. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, a nossa vitória está em Cristo. Quando cremos, já somos colocados como vitoriosos. Pastor Hércules citou o texto de Paulo ali em Romanos capítulo 11. Eu poderia citar Paulo no capítulo 8, quando ele, falando sobre salvação, do capítulo 6 e 7, e no começo, todo capítulo 8 também, ele vai concluir a partir do versículo 31, fazendo uma pergunta e respondendo ele próprio. À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como é que ele não nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas? Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aí ele vai listar, será a morte, a vida, os anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, alturas, profundidade. Nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele vai afirmar, porque nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, a vitória é conquistada por Cristo e colocada por nós. Nós estamos no time vencedor. E isso precisa ficar bem evidenciado na nossa caminhada. Por isso que podemos sentar à mesa do Senhor com consciência, porque os méritos foram dele, a conquista foi dele, e ele nos coloca numa posição, independente de nossas lutas contra o pecado, de nossas falhas nessa caminhada, e todos nós as temos. Mas ele pagou na cruz do Calvário, sendo ele justiça de Deus, cumprindo a justiça de Deus em nosso lugar. E por isso que a morte foi tragada pela vitória. Por isso que Pedro também vai afirmar que o vencido está ligado, a expressão que ele usa é escravo do vencedor. Nós somos conquistados por aquele que venceu, para estarmos ligados a ele, para ele vivermos. Que o Senhor faça isso comigo e contigo, e que nenhuma característica desses falsos mestres seja percebida na nossa caminhada. E quando você for tentado por ensino, pregação, ou pelo engano do seu coração humano pecaminoso,
a relativizar o princípio das Escrituras, não trilhe esse caminho, porque é um caminho na direção de um poço sem água. Simples assim. Que Deus nos abençoe dessa forma para vivermos somente para Ele e para a sua glória. Amém.